Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição dessa quinta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Então é aquele esquema, já peço para você deixar o seu like, que é muito importante. O like ajuda o vídeo a ser divulgado para mais vascaínos. Peço a sua inscrição também, se você não for inscrito aqui do canal, se inscreva, é de graça e a sua inscrição é muito importante. Já passamos aí de 181 mil vascaínos, né? Batemos a meta de 2022, de terminar o ano com 180, e agora vamos buscar aí os 200 mil, né? Então eu conto com a sua inscrição, que é muito importante. Bom, nesse vídeo a gente vai falar aqui de Robson Bambu, que realizou exames médicos hoje, está muito próximo aí de ser anunciado pelo Vasco. Vamos falar de Ivan, goleiro, que está na mira do Vasco para 2023. Vamos falar sobre Felipe Coutinho, porque muito se falou aí de Felipe Coutinho voltando para o Brasil, de Felipe Coutinho indo para o Corinthians, enfim, o próprio Felipe Coutinho bateu o martelo ali, né? Colocou ponto final nessa história, deu ali a sua versão sobre tudo isso, e a gente vai falar sobre isso aqui no canal também. Vamos falar sobre Lucas Piton, que falou pela primeira vez como jogador do Vasco, então tem muita coisa. O vídeo começa depois da vinheta, mas antes eu conto com você, deixando aquele like. Se você não deixou lá no início, deixa agora, a vinheta vai rodar e eu já tô voltando. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e falo rapidinho aqui da 1xBet. Você que curte fazer aquela fezinha, aposta esportiva, a 1xBet te dá um bônus, hein? É um incentivo aí para você começar a fazer suas apostas esportivas. Basta você vir aqui no comentário fixado que tem o link da 1xBet. Você clica no link, lá no site deles você faz seu cadastro e usa o nosso código promocional que está ali na descrição do vídeo. Utilizando o nosso código, o seu primeiro depósito vai dobrar. Então, botou R$100 vira 200, botou 50 vira 100 e assim por diante. A 1xBet é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, a gente começa esse vídeo aqui, a gente não podia começar de forma diferente, né? Prestando aqui uma homenagem ao Rei Pelé, que infelizmente faleceu no dia de hoje. Rei Pelé que faz parte aqui do cenário do canal, né? Aparece pouco porque geralmente eu tô gravando em frente, né? Mas tem aqui uma homenagem ao Pelé aqui no nosso canal, né? No estúdio aqui do canal. Pelé que já se declarou várias vezes vascaíno, né? Vestiu a camisa do Vasco em jogos amistosos, não chegou a jogar profissionalmente pelo Vasco, até ficar um pouquinho mais pro lado aqui, para o Pelé aparecer um pouco mais. Enfim, Pelé chegou a jogar pelo Vasco em alguns jogos amistosos, em combinados ali, Vasco e Santos, mas profissionalmente não vestiu a camisa do Vasco. Mas fica aqui, né, a homenagem, essa pequena homenagem aí do canal Machão da Gama ao rei do futebol, Pelé, que infelizmente nos deixou hoje aos 82 anos. O Vasco postou, né, uma publicação também homenageando ao Rei Pelé. O Vasco publicou o seguinte: o futebol perdeu sua majestade. O Vasco da Gama presta todas as condolências a Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que nos deixou nessa quinta-feira aos 82 anos. Descanse em paz, rei do futebol e grande vascaíno de coração. É isso, né? Um dia triste aí, mas fica aqui o alento que o rei descansou, né? Já estava nos seus momentos finais mesmo de vida e o seu legado vai ficar aí para sempre. Um grande abraço aí ao grande vascaíno Pelé, que nunca escondeu a sua paixão pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Bom, a gente volta aqui agora para atualizar as informações do Vasco. A gente começa falando sobre o zagueiro Robson Bambu, que está muito próximo aí de ser anunciado pelo Vasco. Existia até a expectativa desse anúncio ou da assinatura do contrato acontecer no dia de hoje. Isso não vai acontecer. A informação aqui do Vene Casagrande é que o jogador já realizou os exames médicos, né? Fez os exames no dia de hoje para poder assinar com o Vasco, mas mesmo aprovado nos exames médicos, as partes entendem que será quase impossível o Robson Bambu assinar contrato ainda essa semana, pois existe ali alguns trâmites burocráticos e trocas de documentos para acontecer entre Vasco e o Nice da França, né? Clube onde o Robson Bambu pertence. Ele foi comprado pelo Nice quando ainda estava no Atlético Paranaense. O Nice pagou 50 milhões ali de reais no Robson Bambu, no momento que ele estava vivendo ali o auge da sua carreira, né? Jogou muito ali no Atlético Paranaense, foi vendido para lá, não conseguiu se adaptar muito ao futebol francês, foi emprestado ao Corinthians, não teve uma temporada boa no Corinthians e agora está sendo emprestado ao Vasco da Gama. O Robson Bambu, que foi um pedido, né, de Maurício Barbieri,
que acredita que pode recuperar o jogador e acredita também que o Robson Bambu se encaixa no estilo de jogo que ele quer colocar no Vasco, que precisa ali de zagueiros rápidos, né? Então foi um pedido do Barbieri. Robson Bambu já realizou exames no dia de hoje, mas não deve ser anunciado de forma oficial hoje por conta desses trâmites burocráticos. Mas Robson Bambu será jogador do Vasco, né? Será emprestado aí por uma temporada ao Gigante da Colina e vai ter opção de compra, né? A gente não sabe o valor estipulado, mas o Vasco pode exercer a opção de compra ao final ali do período de empréstimo do Robson Bambu ao Vasco da Gama. Bom, vamos falar agora aqui do goleiro Ivan, que é alvo do Vasco para a temporada de 2023. Uma informação muito importante. O goleiro Ivan já está de volta ao Brasil, né? Recentemente ele postou até um vídeo ali onde estava treinando numa academia para manter a sua forma física. E o goleiro rescindiu o seu contrato de empréstimo com o Zenit, né? Ele pertence ao Corinthians, estava emprestado ao Zenit da Rússia e esse contrato foi rescindido. Então agora ele está de volta oficialmente ao Corinthians e o Corinthians está negociando o goleiro Ivan com o Vasco. Essa rescisão de contrato aí com o Zenit é um indício, né, de que as coisas com o Vasco podem ter avançado e a negociação pode ser sacramentada aí em breve. Nesse momento, o Ivan é o plano A do Vasco, já que a negociação com o Kehler melou de vez, né? O Inter não quer liberar o seu goleiro. Então o Vasco foca agora no Ivan, ele rescindiu com o Zenit e o Vasco está aí com um caminho livre para negociar com o Corinthians. A expectativa é que tenha um desfecho positivo, né, nessa negociação aí do Ivan. Bom, vamos falar agora aqui sobre Felipe Coutinho, porque, assim, cara, foi o assunto mais comentado aí durante a semana. Surgiram algumas informações aqui da imprensa brasileira que o Felipe Coutinho tinha pedido lá no Aston Villa para poder ser liberado ao futebol brasileiro, que ele queria retornar ao Brasil. Muito se falou do Felipe Coutinho indo para o Corinthians, né? Que estava próximo, que ia acontecer, etc e tal. Muito disse-me disse, a torcida do Vasco muito ansiosa, né? Já cobrando o clube. Não, o Vasco tem que ir atrás, tem que tentar, não pode deixar o Coutinho para o Corinthians. O Vasco tem que tentar alguma coisa. E hoje o próprio Felipe Coutinho veio a público dar a sua versão sobre todos esses acontecimentos. E o Felipe Coutinho colocou um ponto final nessa história, né? Deixou claro que não vai retornar ao futebol brasileiro e que pretende seguir lá no Aston Villa, né? Deixou claro ali que essa história de que ele queria voltar ao Brasil é mentira. Coutinho postou o seguinte, abre aspas, nos últimos dias vi muita notícia com o meu nome, mas até aí tudo bem. O problema é que agora começaram algumas mentiras e eu estou aqui para esclarecer. Nunca e em nenhum momento teve algum tipo de conversa minha pedindo para sair do clube, pois estou feliz aqui e minha família também. Meu único foco, agora que estou recuperado da lesão, é em trabalhar ao máximo a cada dia para jogar em alto nível e ajudar ao clube e meus companheiros a atingir os nossos objetivos. Então, Felipe Coutinho aí botando um ponto final, né, nessa história de voltar ao Brasil, nessa história de que está próximo do Corinthians, etc e tal. Não tem nada disso. O Coutinho vai permanecer lá no futebol inglês, no Aston Villa, onde ele tem contrato ainda por muito tempo. Bom, para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar de Lucas Piton, um jogador que foi apresentado ontem de forma oficial pelo Vasco, né, anunciado de forma oficial pelo Gigante da Colina, lateral esquerdo que o Vasco comprou junto ao Corinthians, e o Lucas Piton já falou ali pela primeira vez como jogador do Vasco, mandou um recado para a torcida, disse que está muito ansioso, né, para jogar com a torcida do Vasco a seu favor, sentiu o clima ali de São Januário, do Maracanã, e falou também do que ele espera, né, da sua passagem pelo Gigante da Colina. Confira o que disse Lucas Piton, novo reforço do Vasco para a temporada de 2023. Eu encaro com uma felicidade imensa. A pergunta diz por si só, né? A grandeza do clube do Vasco. Então, é um clube muito grande, muito gigante. Tanto é que é o Gigante da Colina. Então, eu encaro com uma felicidade, uma alegria que eu vou mostrar isso dentro do campo. Que cada treino, cada jogo eu vou me esforçar para poder ajudar o Vasco e é uma motivação enorme. Muito ansioso, muito ansioso. Via os jogos pela televisão, acompanhava e a torcida do Vasco é apaixonante. Então eu estou muito ansioso para entrar no campo e ver aquela torcida nos apoiando, nos ajudando para buscar sempre a vitória. Então no Maracanã também para mim vai ser muito, muito bacana jogar com a torcida do Vasco nos apoiando. É mais de 60 mil pessoas e creio que a torcida do Vasco vai lotar com certeza, então para mim vai ser um momento de muita felicidade. Então esse projeto foi apresentado para mim, eu sou amigo do Nenê, né? Então ele fala bastante daqui, que é um
Para mim, eu acho que ele é um ídolo do clube. Então ele fala bastante do clima que é aqui, da torcida, do Vasco da Gama mesmo. Então ele me ajudou bastante nisso aí. Então tá aí, né? Boa sorte ao Lucas Piton, que vem para resolver esse problema da lateral esquerda do Vasco. O Vasco que pagou 16 milhões na contratação desse jogador. Enfim, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!